Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente inicia, né, mais uma live com o professor Taki Cordaz, da USP, que deve estar chegando muito em breve. Vou convidá-lo a participar. Eu vou me apresentar inicialmente aqui para todos, que alguém pode não me conhecer. Eu sou psiquiatra. Sou terapeuta cognitivo-comportamental, tenho experiência em transtorno bipolar e depressão, principalmente, e transtornos de ansiedade, né? E resido em Fortaleza e sou professor de duas universidades, da Universidade de Southampton, na Inglaterra, e da Universidade de Deakin, na Austrália, né? E eu tenho uma clínica privada, né, onde eu atendo meus pacientes aqui em Fortaleza, nessa terra maravilhosamente bela, né? Então, é um prazer ter todos vocês para discutir um tema que é fascinante, que está sempre evoluindo, né? E eu vou tentar chamar mais uma vez o professor Taki. Eu chamei. Doutor Taki. Opa, como é que nós estamos? Então eu dei uma introdução, É, apenas dizendo que o tema da live, que nós iríamos nos unir em mais uma empreitada, que é válida sempre, né? Porque eu digo aos meus alunos que a revista The Economist, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, né? O tabloide britânico, disse enumerou quais seriam as grandes mudanças para os próximos anos, décadas. E o quarto lugar é que a psiquiatria e a saúde mental passariam a ser temas corriqueiros. E isso mostra a importância dessas nossas iniciativas, né? E o professor Taki Cordaz, eu já me apresentei, né? O professor Taki Cordaz, além de ser, na minha opinião, um dos médicos mais cultos do Brasil, né? É um grande psiquiatra clínico. Eu queria que ele se apresentasse para nós, para a gente dar início ao nosso bate-papo. bom, a minha primeira apresentação é que eu sou amigo do André. Isso é a mais nobre apresentação que eu possa fazer, né? Eu sou médico psiquiatra, coordeno a assistência do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, sou professor de pós-graduação, no Departamento de Psiquiatria da USP, Psicologia da USP, e coordeno o grupo de transtornos alimentares. Mas, mais do que tudo, sou um honrado convidado do André hoje, né? Isso é E, uma honra minha também. e só para complementar o que você já estava nos dizendo, você se recorda, e os amigos alguns não sabem, que há alguns anos a Organização Mundial de Saúde enunciava as 10 principais doenças relacionadas com mortalidade, né? E de alguns anos para cá, a Organização Mundial de Saúde também divulga as 10 doenças relacionadas com incapacidade. Entenda-se incapacidade, o número de dias que aquele indivíduo não trabalha ou não estuda ao longo da vida, né, por causa da sua doença. Quer dizer, tantos dias em função da doença foram perdidos na minha vida. Entre as 10 maiores causas, 5 são psiquiátricas. Uma delas nós vamos falar aqui, transtorno bipolar. A outra, depressão, alcoolismo, transtorno obsessivo-compulsivo Obsessivo compulsivo e esquizofrenia. e Ou seja, esquizofrenia. é o conjunto de doenças
mais comuns no homem, né? O trabalho Megacity da professora Laura, que falamos um pouco aí, avaliou apenas ansiedade, depressão e álcool. Deixou de lado todo o resto. Deu 30% da população. E depois dessa pandemia, mais ainda, não acha, André? A pandemia, eu sou um membro do Global Burden of Disease Study, né? E nós estamos, na verdade, agora estimando a prevalência e a incapacidade global de todas as doenças mentais e neurológicas, né? Liderando realmente, eu sou o líder da parte de depressão e de transtorno bipolar nesse esforço global, né? E a de distimia, que eu vou chamá-lo para participar, que é a nossa live, você trouxe esse tema para o Brasil, um tema tão relevante, e de extrema importância esse dado, né? E a pandemia, esse mesmo estudo, pessoal, é um estudo, maior estudo da medicina global. Ele mapeia todas as doenças e agravos, não só doenças, agravos, traumas, assalto à mão armada, tudo que vocês podem imaginar a nível global, né, demonstrou que houve um aumento de 25% na depressão e na ansiedade, a nível global, com a pandemia. A pandemia deixou impacto enorme e tem o reconhecimento da síndrome pós-pandêmica, né? Que após o indivíduo ter Covid, ele é vulnerável a ter transtornos neuropsiquiátricos diversos, né? Neuropsiquiátricos, que a gente inclui a neuro aqui também, mas a depressão, a ansiedade, né? Isso cada vez está sendo mais reconhecido na literatura. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que você está exercendo, né? Um trabalho de ponta. E anteriormente, o que a gente acreditava é que repercussões psiquiátricas em pacientes que tiveram Covid só ocorreriam em pacientes muito graves, pacientes que tivessem o estresse da UTI, que tivessem um quadro clínico muito severo, né? A gente pensava que esses pacientes é que teriam mais comprometimentos psiquiátricos. Mas o que você deve estar vendo, e eu vejo todos os dias, são indivíduos que tiveram Covid leve. Leve, vejo. E passam a ter, nunca tiveram, depressão, eu já vi um quadro psicótico, já vi mania, indivíduos que ficam com a chamada síndrome da fadiga crônica. O indivíduo fica 1 ano se sentindo cansado, fatigado, que tem que ser diferenciado de depressão, né? Memória, distúrbios de memória importantes. E acho que os nossos queridos ouvintes, eu não sei mais como falar, telespectadores, não é, porque é muito velho, ouvintes, os nossos queridos amigos aí, é importante lembrar que transtornos psiquiátricos podem surgir muitos anos depois de um período de trauma, né? Existem estudos mostrando que estresse pós-traumático em médicos, após pandemias diversas, podem aparecer 3 anos depois. Tem um estudo na Holanda que 18 anos ou 20 anos depois do término da Segunda Guerra, a Holanda, entre outros países, teve um período famélico muito intenso, assim como o dos avós, né, na Grécia, que morreram de fome. Né? 18 a 20 anos depois, houve um pico de psicoses na Holanda. Muito discutido se correlacionado à fome que muitos deles passaram, né? O batata era o único alimento, ou viral, né? Você certamente deve conhecer as diferentes teorias sobre a longo prazo infecções na infância e doença A psiquiátrica. microbiota intestinal, que está cada vez mais envolvida, né, de uma maneira transdiagnóstica, em diversos quadros psiquiátricos, né? E aí a gente entra no transtorno bipolar, pessoal. O transtorno bipolar é um quadro
interessante, porque o que define o transtorno bipolar são episódios de hipomania, que é uma forma mais branda, mas que é tão séria quanto a mania, onde o indivíduo fica mais fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não necessariamente, mas pode ficar irritado, jogar o celular no chão, brigar no trânsito, mais falante, né, com um interesse mais aguçado no sexo, se veste de uma maneira mais sedutora às mulheres, né, necessidade diminuída de sono, pensamentos acelerados, um pensamento engole o outro, né? Então essa é a hipomania. E os pacientes gostam da hipomania. O problema é que a hipomania, uso que melhora a qualidade de vida, ela antecede muitas vezes a depressão, né? Então a hipomania, esse quadro brando, e a mania, aí já é um quadro que requer um quadro mais dramático, que requer muitas vezes hospitalização, né? O paciente pode perder o contato com a realidade, ter sintomas psicóticos, pode achar, por exemplo, que é filho do presidente, ideias de grandeza. Eu sairia dessa, viu? Filho do presidente é melhor não, né? A ideias de grandeza, fica falante sem parar, ele perde o contato com a realidade. Pode ter também sintomas psicóticos de perseguição, né? Delírios persecutórios, né? Pode ficar agressivo e pode se expor. E a gente interna de uma maneira humana, isso é importante a gente dizer, para que essa pessoa não tenha a sua não tenha a sua biografia exposta e para preservar a vida da pessoa, né? Então, internamento psiquiátrico ainda é importante na psiquiatria, graças ao avanço da psicofarmacologia cada vez menos, mas há espaço e há necessidade de leitos no Brasil. O Brasil é muito carente de leitos para esses casos, né? E muitos desses bipolares tipo 1 estão na rua, são homeless, né? Estão na rua sem moradia, sem abrigo, o que é uma situação social dramática, né? Dramática. E aí o que eu ia dizer para passar a palavra para o doutor Taki Cordaz é que é um paradoxo, porque o que é o transtorno bipolar? Como é que eu defino? É uma ilha de depressão, certo? Com pequenas montanhas de hipomania e mania. Ou seja, o paciente passa a maior parte do tempo deprimido. E não eufórico, não maníaco, não ciclando. Aí o que acontece? Ele vai no médico de família, porque é uma demanda tão grande que não há psiquiatras em nenhum país do mundo, seja desenvolvido ou subdesenvolvido, que atenda essa demanda. Ele vai deprimido, o médico de família, muitas vezes, dada a demanda, né, a gente não pode culpar, muitas vezes a demanda é muito grande, né, o tempo de consulta é muito reduzido, não pergunta sobre o passado do paciente, né? Não chama a esposa, o cônjuge, para investigar a presença de passado hipomaníaco ou maníaco e dá antidepressivo. Isso é o que a gente vê. E o antidepressivo isolado agrava o transtorno, é uma iatrogenia, né? Ele torna o transtorno mais rebelde, o risco de ciclar rápido, enquanto o paciente queria ter 2 episódios por ano, passa a ter 4, 5, 6. E essa é uma das razões que o transtorno bipolar demora uma década ou mais para ser diagnosticado e tratado corretamente, né? Então, acho que para as pessoas que não estão familiarizadas, talvez um pouquinho desse desenvolvimento, você muito bem já ilustrou, e é até o maior especialista do que eu no assunto,
É importante a gente dizer que as classificações psiquiátricas começam no final do século XIX, início do século XX. Algumas pessoas acham que Freud é o pai da psiquiatria. Não é, né? Um dos grandes psiquiatras alemães, chamado Kraepelin, foi um indivíduo que no final do século XIX, ele fez o que nós psiquiatras chamamos divisor de águas. Quer dizer, ele mostrou o seguinte: de um lado, nós temos uma doença que ele chamou de demência precoce, hoje é chamada de esquizofrenia, que é uma doença que tem vários surtos e vai perdendo cada vez mais o vigor da vida, quer dizer, vai deixando o defeito. E do outro lado, ele disse o seguinte: aqui eu tenho um negócio que na época ele chamava de outro nome, loucura maníaco-depressiva, depois Insanidade maníaco-depressiva. maníaco-depressiva. Ele disse o seguinte: isto aqui tem fases, mas existe um restitutio ad integrum, quer dizer, essas pessoas voltam ao seu patamar normal. Hoje sabemos que não é bem assim para alguns quadros. E você referiu muito bem, quer dizer, o que é um transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença, né, que é marcada por períodos de hipomania e depressão. A gente chama isso de bipolar 2. Ou mania, um quadro muito mais grave, e depressão, que a gente chama isso de bipolar 1. Você falou muito bem da questão da internação, e existe um grande preconceito no Brasil, e é claro que, infelizmente, esse preconceito foi criado por nós, psiquiatras, por alguns psiquiatras, porque muitos dos hospitais psiquiátricos não mereciam o título de hospital. Eram verdadeiras pocilgas que deveriam, de fato, ser fechados. Quer dizer, quando alguém quer falar mal da psiquiatria, mostra aquelas coisas horrorosas, né, de pessoas largadas a esmo, com sujeira, maltratadas, um verdadeiro campo de concentração. Isso não é um hospital, né? Um hospital um hospital psiquiátrico é algo extremamente delicado, deve ser tão bom quanto um hospital clínico. E é o que você falou: se eu deixo o indivíduo em fase de mania, solto, né, que a família não consegue segurar, ele terá gastos excessivos, ele pode destruir a vida econômica da família, ele pode se tornar agressivo, ele pode se tornar inconveniente e ter uma relação sexual no meio da rua, né? Ele pode ter compras excessivas, agressividade. Então, às vezes, é necessário essa internação. Inclusive, pode ser preso, né? Pode ser preso, para proteger o indivíduo, né? E é importante lembrar que a nossa especialidade era uma especialidade eminentemente hospitalar até os anos 50. Quer dizer, a maior parte dos pacientes psiquiátricos não tinha com que tratar, né? Então, às vezes, internava, boa parte internava. Nós vamos falar de um remédio revolucionário em psiquiatria, que é o lítio. O lítio, os antidepressivos e os antipsicóticos transformaram a nossa especialidade numa especialidade ambulatorial. Eu não interno um paciente há alguns anos, porque a gente consegue ter um controle em casa, não é isso? Verdade. Você falou algo muito interessante. Às vezes, quando eu digo: olha, eu quero entrevistar a sua esposa, quero entrevistar a sua mãe, quero entrevistar seu marido, o paciente, a família diz: pode? Eu digo: pode. Ah, porque o psiquiatra anterior disse que não queria contato com a gente. É verdade. Isso ainda é uma prática antiquada. É uma prática antiquada baseada na questão da psicanálise. Quer dizer, o psicanalista ortodoxo nem cumprimentava você no elevador, quanto mais conversar com a família. Mas é indispensável que você, além de entrevistar o indivíduo, tenha uma boa história familiar. Além do que, nós estamos falando de doenças que têm fortes características genéticas, né? Se eu tiver 80%. muitos pais com doença bipolar, a minha chance, como filho, de ter uma doença bipolar fica entre 50% e 75%. Se um dos meus pais tiver doença bipolar, entre 10% e 35%. 35%. Ou seja, é obrigatório que você tenha
uma boa história do indivíduo e uma boa história familiar. Eu sempre digo assim, a gente trata famílias bipolares, né? Muitas vezes. E aí pergunta, eu posso tratar a mãe e a filha clinicamente? Claro, porque me poupa tempo. Me poupa tempo além de facilitar a compreensão, me poupa tempo de anamnese e facilita o trabalho, né? Pessoal, é importante a gente deixar claro aqui que o transtorno bipolar está associado a um risco maior de suicídio, que a gente tem que deixar claro, de 15% a 20%, né? E que o lítio, que o professor muito bem falou, juntamente com a clozapina, são os únicos 2 remédios na psiquiatria que comprovadamente têm um efeito antissuicida independente da melhora do humor e dos sintomas psicopatológicos. É um efeito antissuicida claro, né? E o lítio é mais bem documentado ainda. Além do mais, o lítio previne a demência, porque o bipolar, ele não é só a questão do humor, ele tem problemas de atenção, de memória, os sintomas cognitivos. Com o tempo, se a gente não prevenir os episódios, né, e a importância da profilaxia com o lítio, por exemplo, ele tem... E a mania é muito tóxica para o cérebro, sobretudo a mania. E aí ele pode ter um risco maior de doença, e tem de doença de Alzheimer, e o lítio previne esse risco, né? Todas as evidências têm apontado nessa direção, né? Aí o lítio diz assim, mas tem muito efeito colateral. Ele é uma droga segura desde que seja monitorados os parâmetros de função de tireoide, de função de paratireoide, de função renal, né? Eu nunca tive um paciente usando lítio que foi parar em hemodiálise por causa do lítio. Uhum. Né? E os estudos populacionais suecos mostram isso. Então o lítio ele é vítima de um preconceito duplo, porque primeiro não tem a patente, né? Já foi quebrada. Então a indústria farmacêutica não tem mais interesse no lítio, né? E segundo, é uma medicação antiga, mas ainda é uma medicação insuperável para o transtorno bipolar. Ainda é o padrão ouro. Uhum. Né? Eu acho que você levantou, estamos no Setembro Amarelo, uma questão absolutamente irrelevante. Todos os tratados e os estudos mostram que 15% dos pacientes com transtorno bipolar cometem suicídio. 30% a 40% têm ao menos uma tentativa de suicídio. Casos clássicos. Eu trouxe até aqui para mostrar. Ernest Hemingway. O Hemingway é oriundo de uma família onde o avô, o pai, o irmão, o filho e 2 netas, né? A Muriel Hemingway. Estou tentando lembrar qual era a outra. Margot Hemingway cometeu suicídio. Ou seja, há uma linhagem de suicídio. Aliás, no Congresso Americano de Psiquiatria, há algum tempo, eu ouvi uma entrevista da outra neta, que está viva ainda, né? A Muriel, que diz o seguinte: a minha família parece com a dos Kennedy. Eles são assassinados e nós morremos de suicídio. Então, Hemingway é uma coisa bastante... A família Hemingway. A outra é a Virginia Woolf. A Virginia Woolf... Isso, que é bem clássico. Transtorno bipolar. Agora, vamos dar um pouco de esperança nisso? Esse número se reduz quando a gente trata adequadamente. Esse número é um número obtido em hospitais públicos. E eu acho que você, assim como eu, que temos carreira acadêmica, sabemos que este é um dos grandes problemas de um hospital público, um hospital acadêmico. Porque hoje eu estou tratando de você e eu tenho com você um vínculo. Daqui a 3 meses, 4 meses, roda o residente e aí um novo residente está cuidando de você, ou seja, o vínculo está trocado a toda hora.
Ou são... E perde, por mais bem documentado que seja, perde o rapport, né? Ou são Perde o hospitais verdade. que a pessoa atende 30, 40 pessoas. Então ele não tem um vínculo. E na minha experiência, eu acho que na grande experiência, eu acho que você deve nos dizer a melhor segurança ou o melhor fator de protetor, fora a família, remédio, o maior fator de proteção contra o suicídio é o seu vínculo, né? É quando o paciente sente que você está na ponta da cadeira e diz assim, eu estou com você. Você não E vai disponibilidade fazer... do médico. Bom, constante. O meu celular fica ligado a noite toda. Quer dizer, os meus pacientes têm o meu celular. Me liga a hora que for, né? E eu acho que muitas vezes os pacientes, sejam deprimidos, sejam bipolares, devem ouvir da gente o seguinte: muitas vezes existe uma fantasia de que se eu acabar com a minha vida, a minha família para de sofrer. Eu costumo dizer o seguinte: olha, você vai jogar um banho de sangue na sua família que nunca mais eles vão conseguir tirar do corpo, porque é algo desesperador para esta família. Então, o vínculo... É uma cicatriz indelével. Né? E aumenta o risco de suicídio em futuras gerações. Existe um aumento de risco geracional. Né? Uma coisa que eu tinha anotado aqui você falou muito bem, quer dizer, as pessoas falam assim, bom, mas o remédio psiquiátrico, o lítio tem muito efeito colateral. Eu digo o seguinte, tudo é uma relação custo-benefício. Quando eu faço uma quimioterapia, perco o cabelo, emagreço, mas eu vivo, eu salvo a minha vida, qual é a relação custo-benefício? O benefício foi maior do que o custo. Com certeza. Quando eu tenho uma doença tão grave quanto o transtorno bipolar, a possibilidade de viver bem, de ter uma vida produtiva, de casar, de cuidar dos filhos... Nosso amigo Flávio Chances, um abraço. Olha, o Flávio está aí? Flávio, eu estou com vergonha de falar na frente dele agora. Ele é da autoridade de transtorno bipolar. Pois é. Então, 10% ou 15% dos pacientes em uso de lítio não se queixa de nada. Os outros pacientes têm queixas leves, ou de ganho de peso, ou acne, mas é uma relação custo-benefício. Eu pago um preço, na vida faço isso, para obter um bem maior. Né? Então, eu acho que a gente, o tempo todo, deve dizer que há um bem maior, que é a vida, que é a preservação dessa vida, que é a preservação da qualidade de vida. Né? Ter uma doença psiquiátrica é devastador para a qualidade de vida das pessoas. Né? Pessoal, eu queria só enfatizar que um episódio de mania, muitas vezes, ele não acontece de repente. E aí, a principal psicoterapia para o transtorno bipolar, o tratamento do transtorno bipolar, ele é, por essência, interdisciplinar. Cada vez mais. Né? E a psicoeducação é extremamente importante. Eu costumo dizer que o paciente bipolar tem que conhecer o seu humor, os seus gatilhos, como a mãe conhece o bebê na barriga. Então, vamos supor, alguns pacientes vão comprar mais, outros vão ficar mais interessados em sexo, outros vão começar a fazer mais coisas. E o médico e a psicóloga ou psicólogo, em equipe, começam a identificar os gatilhos específicos desse paciente, que ele vai dizer, olha, eu estava indo no consultório do Dr. Taki Cordaz de 2 em 2 meses, eu tenho que antecipar minha consulta. Porque esse gatilho está começando a aparecer, o gatilho específico. Né? Então, eu costumo dizer a mesma coisa da depressão, que você não trata o transtorno bipolar, você trata o transtorno bipolar do fulano, do paciente X, né? Que é diferente completamente do paciente Y. São doenças que nós lidamos na psiquiatria extremamente heterogêneas.
extremamente heterogêneas, e nós temos que reconhecer a peculiaridade de cada paciente, né? Uhum. Eu acho que você já introduziu algo fundamental, que é da psicoeducação. Todo paciente de qualquer doença precisa conhecer muito bem a sua doença. E isso, no paciente com transtorno bipolar, é fundamental. É o que você falou. Ele vai ligar para você e dizer: faz 2 noites que eu não tenho dormido bem, né? Eu É um gatilho. estou comprando a mais, né? Eu estou achando que eu estou um pouquinho mais erotizado ou inconveniente, né? O paciente deve saber reconhecer os seus primeiros sintomas, né? Alguém aqui elogiou muito, disse que foi paciente do Flávio, que o Flávio foi maravilhoso no tratamento. Bom, não seria diferente, né? É verdade. Uma Concordo. importante, tem um artigo, acho que é de 2018, comparando eventos vitais, mostrando que eventos vitais, que são eventos vitais? Morte de parente próximo, separação, perda de emprego, quer dizer, eventos vitais catastróficos são desencadeadores, né? O indivíduo está bem controlado, acontece algo desse tipo, ele tem um desencadeamento de um quadro. Aparentemente, a mania não depende muito disso, não. Quer dizer, ter um evento vital não se correlaciona muito com mania, mas se correlaciona com depressão. Uma depressão bipolar. Com a depressão E bipolar. pessoal, exato. E há um risco importante, né? Nós temos até um artigo publicado sobre as raízes neurodesenvolvimentais do transtorno bipolar, né? O cérebro em desenvolvimento, e nós falamos com o professor Mário Juruena há 15 dias, que é uma autoridade nessa área de traumas infantis. O cérebro humano ele tem períodos críticos, né? Tanto na infância quanto no início da adolescência. Então, quem sofre abuso sexual, abuso físico, negligência, né, bullying, tem um risco maior de ter transtorno bipolar. Então, a genética cria um solo fértil, aquela história. Isso nós estamos simplificando para sermos didáticos, né? É muito mais complexo que isso, claro. E os eventos estressores ambientais desencadeiam muitas vezes o quadro, né? A gente falava no início sobre genética, sobre o risco que você tem quando você tem um dos pais, avós, etc., com transtorno bipolar. Mas talvez a gente possa introduzir para as pessoas um outro conceito que você já brilhantemente introduziu, que é: eu tenho uma genética. Eu tenho ali um conjunto de genes ou um gene ali porque a minha família vem com transtorno bipolar. Só que existe uma outra coisa que é sensacional e que aí entra a questão das psicoterapias, dos fatores sociais, que a gente chama de epigenética. O que é epigenética? Está em cima da genética. Quer dizer, eu nasci com um gene, um aumento de risco com transtorno bipolar, mas eu não usei drogas. Eu, na adolescência, não saí fumando maconha por aí. Eu não abusei de álcool. Eu não tive abuso sexual na infância, abuso físico, negligência. Aliás, é importante todo mundo entender que abuso sexual da infância, abuso físico e negligência é fator de risco para qualquer transtorno psiquiátrico. E físico. E é para qualquer. Físico. Vários transtornos físicos. A gente abordou na live passada. Exato. E pessoal, o transtorno bipolar é um transtorno sistêmico, né? Ele está associado à obesidade, à diabetes, independente do remédio. Existem os antipsicóticos atípicos, que têm um perfil metabólico mais de aumentar o risco de diabetes, de síndrome metabólica, mas Maudsley já dizia: o sangue de quem muda de humor é doce. O Maudsley dizia essa frase. E então a tendência a ser obeso, a ter distúrbios metabólicos, a ter um risco cardiovascular aumentado,
O transtorno bipolar, pessoal, é um fator de risco cardiovascular independente, assim como a depressão. E saiu um estudo agora no World Psychiatry de um amigo meu italiano, participou, mostrando que o déficit de atenção no adulto é um fator de risco cardiovascular independente. O estudo sueco, claro que precisa de replicação, tem muito confundidor esses estudos de coorte retrospectiva, né? Então, o transtorno bipolar, a abordagem terapêutica dele tem que contemplar exercício físico, uma dieta saudável, de preferência uma dieta grega bem mediterrânea. Eu conhaque Você entende? para você. Aliás, bebida alcoólica também você vai falar é algo não recomendado. Aí é um veneno para o transtorno bipolar, né? Eu digo que é a combinação mortífera, bipolar que bebe. Eu digo a eles, esse diálogo não pode existir. Aí você tem o educador físico, você tem a importância de uma dieta, de uma regularização do sono. Cada vez mais, o bipolar precisa de uma rotina, pessoal. Todos nós precisamos, mas o bipolar, ele precisa de uma rotina de sono, de um acordado, ele precisa de uma rotina, né? E isso é crucial para o sucesso terapêutico desse paciente, né? É como a gente diz para o paciente com depressão, como é que a gente trata farmacologicamente, o paciente não melhora? Aí o paciente começa a melhorar, mas a vida dele ou dela continua a mesma forma, não houve uma mudança de estilo de vida. Aí eu digo, olha, você está com depressão, melhorou um pouco, mas continua tendo uma vida depressogênica. Como é que, se você tem uma vida depressogênica, não tem remédio? Você pode ir para o melhor psiquiatra do mundo, que você não vai melhorar se você continuar dormindo mal, comendo mal, sedentário, fumante. Se você continuar com todos esses hábitos pouco saudáveis, né, isso é muito deletério, isso encurta a vida, que já é mais curta no transtorno bipolar, né, se não tratada. A vida é mais curta, a sobrevida é menor do que a população em geral, e isso a gente tem que ter uma visão sistêmica do transtorno, né? Holística, tão famosa medicina holística. Então, você dizia, e existem vários trabalhos mostrando o seguinte, um transtorno bipolar tem, em média, 8 a 9 anos menos de vida do que a média da população. O paciente com transtorno bipolar tem maior risco de doença cardiovascular, diabetes e 4 vezes mais acidentes. E duas pessoas que te acompanham aqui, a Andrea dizia o seguinte aí, como evitar os eventos estressores na vida? Andrea, não tem como evitar, mas existem alguns estudos mostrando o seguinte, que pacientes com transtorno bipolar acompanhados em psicoterapia interpessoal ou cognitiva têm uma redução de 20 a 30% de crises. Então, uma psicoterapia, um vínculo, um suporte familiar ajuda muito. Tá? A Laura perguntava depressão para mania. Bom, depressão para mania é algo que a gente vê bastante, isso se chama switch, né? E isso está associado com o uso de antidepressivos sem estabilizador do humor. Uma coisa Perfeito. que é complicada, porque e a gente erra. Né? Quando a gente atende um paciente que nos diz, aliás, que a gente vê que está com depressão, e a gente pergunta, houve algum período onde você estava acelerado? Houve algum período na vida, mesmo que poucos dias, que você falava demais, se sentia muito energizado? Eu até falo, sabe o WhatsApp, quando você coloca no modo 1,5 ou 2, alguma vez o seu pensamento ficou daquele jeito, super acelerado? Essa metáfora é ótima, é interessante. As pessoas dizem, não, nunca. Você começa a usar um antidepressivo e explica para a pessoa, olha, o antidepressivo vai demorar 6, 8, 10 semanas, às vezes. 2 dias depois ele liga para você dizendo assim, você é o melhor médico do mundo. Comecei a tomar antidepressivo, com 2 dias eu estou ótimo. Aí você fala para ele,
volta aqui porque eu errei o Eu diagnóstico. errei diagnóstico. Acontece comigo toda hora também, com Tá? todos nós. Pode acontecer. Porque é um diagnóstico, pessoal. Tudo na vida que é retrospectivo é mais difícil. Né? É muito mais fácil você observar um evento do futuro que você está seguindo do que você, com acurácia, determinar fatos ou eventos retrospectivos, porque nós temos vieses na nossa memória de médico. Claro. E de ser humano tem vieses, né? Pseudo-lembranças e tudo aquilo, né? Cognitivamente falando, tudo que é retrospectivo é mais difícil de ser identificado, né? É porque a gente, de uma maneira saudável, quando a gente tem um fenômeno tão disruptivo quanto uma depressão, ou seja lá o que for, a gente pega uma lente de aumento e olha para o nosso passado, tentando fazer uma correlação do que eu estou sentindo com algo que tem acontecido. Não é verdade? E aí tem os falsos eventos desencadeantes. Às vezes o indivíduo diz assim: eu fui mandado embora e entrei em depressão. Quando você vai ver, esse indivíduo já vinha tendo um desempenho profissional muito ruim, porque já estava em depressão. E foi mandado embora pelo desempenho, ou seja, ele já estava em depressão. Um outro fato são fatos curiosos, né? A gente chama tecnicamente de anedóticos, são chamadas funeral manias. O indivíduo entra em mania após um funeral. É verdade. Já vi também. Os psicanalistas, né, sempre eles, dizem o seguinte: não, isso é uma defesa mania. Defesa maníaca. É Exato. mania para não lidar com a depressão. Na verdade, quando você vai olhar retrospectivamente, você tinha um familiar muito doente, você tinha uma situação grave, você já não estava tomando o seu remédio adequadamente, você estava dormindo muito pouco, você estava bebendo muito mais, então você teve um encadeamento de um quadro após o funeral, após o falecimento. Então, vamos tomar cuidado, porque a gente tende a justificar, né? Essa semana recebi um rapaz que a mãe era terapeuta e foi junto. E você sabe, a gente tenta procurar o que a gente chama de fenomenológico. Eu já digo na primeira consulta, veja, eu não tenho nenhuma intenção na primeira consulta de conhecer toda a sua vida. É claro que isso é relevante, é claro que isso é importante, mas nós temos que sair daqui hoje com um diagnóstico suposto e um tratamento. Então, claro que você Com vai... hipótese. Você vai, olha, você tem uma redução de ânimo, de disposição, de pico, você vai aos sintomas. Você fala, acordar de manhã é pior. E aí a mãe do meu paciente dizia, veja, mas ele já estava brigando com um coleguinha na escola. E eu dizia, claro que isso é relevante, mas ter uma depressão não é uma defesa humana, não é uma emoção humana normal. Né? Ou seja, o normal é ficar triste, é ficar desmoralizado. Ter uma Isso. depressão não é uma defesa humana normal, assim como ter ataque de pânico. A pessoa diz para você, não, mas eu estava num conflito, eu tive um ataque de pânico. Não, se você estava num conflito, você pode ficar desmoralizado, triste, chateado, ansioso. Mas ter um ataque de pânico não é patológico. normal. E, pessoal, só para a gente relembrar, o Freud pensava que a depressão após o luto, né, no período do luto, não deveria ser tratada com antidepressivos. Mas o professor Charles Reynolds e outros estudaram demasiadamente o processo de luto e viram que pode ocorrer depressão, sim, na vigência do luto, e que esses pacientes respondem a antidepressivo e respondem à psicoterapia. Claro Olha, que nesses casos a psicoterapia é mais, ela ganha uma pujança, uma relevância maior. olha, Então, não esqueçam isso. entrou aí agora o meu querido camarada que tem História Cabeluda, que eu sugiro que todo mundo siga porque é maravilhoso.
Recentemente eu coloquei aí uma crítica de um livro de um sociólogo, e os sociólogos e psiquiatras e profissionais de saúde mental deveriam conversar um pouco mais, porque muitas vezes a crítica de sociólogos e das humanidades sobre a medicina e a psiquiatria é injusta. Então a gente deveria conversar um pouco mais. Nesse livro, um sociólogo extremamente competente, um professor, dizia o seguinte: veja lá, os psiquiatras estão transformando o luto em doença. Não é isso. É o que você falou. Luto é uma reação normal do indivíduo. Luto Isso. esperado que eu fique em luto. Mas, se esse luto se prolonga, mais de Vem 6 uma ideação suicida, por exemplo. o meu luto, o meu pesar é pela perda do meu familiar. Quando eu começo a ter sentimento de culpa, quando eu começo a não funcionar no meu casamento, quando eu começo a não funcionar no meu trabalho, quando isso se espalha e eu começo a ter um declínio do meu funcionamento, isso é uma depressão. Ela pode ter sido Isso. precedida por um luto, mas isso é uma depressão, isso precisa tratar. Então, nós não estamos transformando uma reação normal numa coisa psiquiátrica simplesmente porque eu e você queremos ter mais paciente no consultório ou precisamos ter... Jamais. Não. Essa é uma tolice, né? Nós É. estamos falando de ciência, nós não estamos falando... Pessoal, e diga-se de passagem, que nós atendemos muito aquém das pessoas que precisam da gente. Então, Né? A verdade é que a epidemiologia dos transtornos mentais ela é tão magnânima, ela é tão pujante, é tão frequente, os transtornos mentais graves mesmo, quando nós incluímos ansiedade, depressão, dependência química, né? Os transtornos alimentares, que falta profissional para atender. Então, a demanda é reprimida para a gente. Então, o nosso interesse aqui é de conscientizar, é de mostrar que a doença psiquiátrica tem que ser levada tão a sério quanto uma doença cardíaca, quanto uma doença metabólica, quanto diabetes. Nós tratamos doenças reais, com base biológica e fisiopatológica, tão conhecida quanto o diabetes. claro. É óbvio São que doenças, né? É óbvio que existe o abuso do diagnóstico psiquiátrico, como existe o abuso do diagnóstico endocrinológico, da obesidade. Existe. Existem profissionais que erram nas mais diferentes profissões. Você talvez possa me informar melhor. Há algum tempo, a última vez que eu vi quantos psiquiatras existem no Brasil era um número em torno de 13 a 15 mil, talvez mais hoje que a psiquiatria se tornou uma especialidade mais procurada. Não existe psiquiatra para 200 milhões de habitantes. 200 Não milhões, existe. 15 mil psiquiatras, não existe. Portanto, o clínico, o endocrinologista, o pediatra, o neuro, o ginecologista precisa saber tratar doenças psiquiátricas básicas. Ansiedade, Os pânico. famosos transtornos mentais comuns, né? Isso ele deve saber tratar. Né? Saber tratar bem, não é dar uma fluoxetina, depois de uma semana dizer que você está melhor e começa a tirar. Ou então dar uma fluoxetina, está bem, agora tira. Eu digo que um dos grandes problemas do clínico, quando ele examina um paciente com depressão, que ele deu um antidepressivo, ele pergunta o seguinte: você está melhor? Se a pessoa diz que está melhor, ele manda tirar o remédio. A pergunta não é se você está melhor, a pergunta é: você voltou a ser o que era? Você voltou a ser o que era antes disso ter acontecido? E tratamento de depressão, de bipolar, seja lá o que for, não é que nem gripe, não é pneumonia. Ou seja, você não tira o remédio em 15 dias. Existem protocolos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque você tem recaídas. Então, E pode ser a vida toda, né? Inclusive. Hã? Pode ser a vida toda, inclusive. Em Claro, alguns casos selecionados. claro. Eu digo o seguinte sempre. Claro que eu posso estar exagerando, mas 70% a 80% das doenças médicas não são tratáveis.
não são curáveis. Curáveis, não são. Não são curáveis, são controladas. Você tem um problema hormonal de tireoide, você tem que tomar um remédio da tireoide a vida toda. Você tem que tomar um remédio para diabetes a vida toda. Você tem que tomar um remédio para glândulas sexuais, ovário a vida toda. Você tem um problema neurológico, você tem que tomar remédio a vida toda. Você tem um problema cardiológico, você vai ter que tomar remédio para colesterol, remédio para hipertensão a vida toda. Você tem um problema reumático, tem que tomar remédio a vida toda. Por quê? Graças a Deus, nós sabemos controlar. Algumas dessas doenças, ou a maior parte das doenças, a gente não sabe curar, mas sabe controlar. O que se cura, a grosso modo, em medicina hoje? Você tem um problema cirúrgico, o nosso colega cirurgião vai lá, corta, acabou. Ou então eu tenho uma infecção, tomo antibiótico, acabou. O resto, meus amigos, não é apanágio da psiquiatria. Né? É uma batalha constante. Eu vou ter que tomar remédio a vida toda. Eu que tenho o triplo da sua idade, que você é um giovanotto, como dizem os italianos, né? Eu tenho que tomar remédio para colesterol, remédio para isso, para aquilo. E a gente vai ficando velho, meus amigos. Esse é um carro. E eu certamente hoje ouvi um... Não, eu parei de tomar remédio porque é muito remédio. Eu falei, cada remédio vai para um pedaço do corpo, meu amigo. Um vai para isso, um vai para aquilo. Não é? Não tem o preconceito do muito remédio. Da polifarmácia. Não. Mas, pessoal, o transtorno bipolar, ele tem um tratamento altamente efetivo, interdisciplinar. O que nós temos que querer aqui é que essa live deixe a semente plantada em todos vocês e que vocês se tornem agentes multiplicadores desse conhecimento, de que o diagnóstico precoce do transtorno bipolar e o tratamento precoce do transtorno bipolar é uma meta elusiva, ainda difícil, mas que se todos nós nos dermos as mãos e que formos multiplicadores desse conhecimento, nós vamos, aos poucos, quebrando esse estigma de que a doença mental não é a doença, que a doença é o diabetes. Isso é um absurdo. Então, a gente vai ter que multiplicar o conhecimento dessa live. Faça essa live chegar para o maior número de pessoas possível, vai ficar gravada. E nós vamos em frente na nossa luta, né? Então, que é quebrar o estigma. Boa parte das pessoas aqui não vai tratar ninguém, mas vocês serão nossos evangelistas, né? Evangelos, em grego, quer dizer, a boa nova. Vocês levarão às pessoas, novamente, a ideia de que o cérebro adoece. O seu cérebro adoece igual ao fígado. O seu cérebro adoece igual ao pulmão, igual ao coração, igual à sua bexiga. Né? Cuidado com os preconceitos de que tudo pode ser curado através da palavra, através da terapia. Algumas questões psicoterápicas modificam, sim, a neurotransmissão. Isso tem que entrar junto. Mas o cérebro adoece, meus amigos. Cuidado com o preconceito. E isto deve levar as pessoas a buscar ajuda. Quantas pessoas cronificam em sua doença? Você já falou. Cronificação leva a processo inflamatório e leva a evolução pior cerebral. E leva a somatoprogressão, que é um tema que a gente criou. Que é a neuroprogressão leva a somatoprogressão, que são as doenças médicas. A gente publicou um artigo com esse termo, somatoprogression. Então, pessoal, eu queria só deixar, eu acho que a gente abordou bem, né, o tema, né, de uma maneira bem geral, mas bem densa ao mesmo tempo. Como sempre, é um prazer, né, e nós vamos fazer mais lives. Olha, é um prazer aprender com você, meu amigo. Nós vamos fazer mais lives e aprender com você também. E eu queria anunciar que daqui a 15 dias, numa quinta-feira, nós vamos fazer uma live com um colega muito brilhante, que dá muito orgulho a gente, que fez uma carreira triunfal nos Estados Unidos estudando o cérebro bipolar, que é o professor Jair Soares de Houston. Eu já entrevistei realmente no meu canal. Eu vou estar aqui assistindo o Jair, então. Vai ser daqui a 15 dias, numa quinta-feira.
né? Então, muito obrigado a todos e nós estamos sempre disponíveis no direct, o professor Taki Ordaz e eu, para responder a perguntas que não puderam ser respondidas no tempo limitado que nós temos, né? Que o Instagram nos impõe. Obrigado pela tua gratidão e parabéns pelo trabalho de divulgação científica que você está fazendo. A todos que nos acompanharam, espero que possamos ter entregue a vocês informações úteis. Bom, o André, com toda certeza, entregou a vocês. André, muito Não, todos nós. grande abraço. Tchau. Um grande abraço.